Pronto, então essa aula está sendo gravada, nós estamos na nossa segunda aula online com a turma do EJA 7, e aí o que eu estou aqui comentando com a galera que está aqui na aula ao vivo é que nós combinamos, e alguns começaram, mas não conseguiram terminar, que é de fazer a leitura do capítulo 6, na página 67 até a página 74, que é o capítulo aqui do livro Galerinha, que fala sobre a questão. O nome do capítulo é uma visão geral da célula, que a gente vai estudar a célula como um todo. Então, é importante que quem aqui está assistindo essa segunda aula pelo YouTube já tenha assistido a primeira aula e já tenha feito também, né? Os daqui, alguns disseram que não conseguiram, mas já estão fazendo, então espero que todos façam. Eu vou apresentar o capítulo de uma maneira rápida, não vou aprofundar em nada, porque ainda faz parte da questão dessa parte de vocês estudarem esse capítulo como nós combinamos. E aí, depois que eu explanar aqui dessa maneira bem rápida, vocês irão responder um questionário, tá? Eu só vou passar rápido pelo capítulo, por quê? Porque, como acabou atrasando de uma aula para outra, daqui a pouco a gente já tem que interromper a aula, né? Porque vocês têm mais uma aula hoje? Não, né? Não. Não, pronto, melhor ainda. Tá, então, assim, esse capítulo 6, que fala da visão geral da célula, o que eu pedi naquela atividade para vocês, que vocês ainda vão fazer, é que vocês fizessem uma leitura e observassem, por exemplo, assim, o quão importante foi a descoberta, a invenção do microscópio e descobrir a célula. Quem leu ou quem não leu, o que vocês poderiam falar para mim? Assim, o que vocês acham que essa invenção do microscópio e descobrir células contribuiu para alguma coisa? Foi algo importante? O que vocês acham? Fala Eu comigo. acho que foi, né? Porque ajuda bastante. Porque Uhum. células ninguém vê a olho nu, né? Isso. E quando a gente fala em células, Diana, a gente pensa que é só a célula do nosso corpo, mas, por exemplo, quantas pessoas, às vezes, tinham algumas doenças, algumas infecções, por exemplo, que eram causadas por bactérias, e antes não se sabia o que era. Quando inventou-se o microscópio e pôde observar esse mundo micro, algumas coisas puderam ser mais compreendidas. Então, compreender, por exemplo, que estruturas microscópicas, elas podem muito bem causar doenças, causar infecções, né? Então, assim, foi muito importante essa descoberta, porque permitiu esse conhecimento desse mundo microscópico. E ao longo do microscópico, tá? E ao longo do tempo, galera, os microscópios, eles cada vez foram avançando. Hoje a gente tem microscopia eletrônica, por exemplo, que conseguem ver um monte de coisas que está dentro da célula ainda, estruturas muito menores. Nós já estudamos no ano passado, quando estava de maneira presencial, a gente estudou, por exemplo, um pouquinho sobre célula. Eu não sei se eu cheguei a aprofundar, falar do tipo de célula que tem, que é célula eucarionte, célula procarionte, não lembro disso, mas nós vamos tratar disso aqui novamente. Então, quando os caras descobriram a célula através dessa invenção do microscópio, uma das coisas importantes do que aconteceram, gente, foi a formulação dessa teoria celular, que foi justamente ao observar pelo microscópio que existem nos seres vivos, eles eram formados de estruturas menores, que os caras puderam formar nessa teoria? Que todos os seres vivos são formados por células. Alguns têm corpo formado por uma, e a gente chama de unicelular, e outros organismos podem ser formados o quê? Por várias células, o que a gente pode chamar de multicelular. Tudo bem? E a célula, gente, ela é dita como a unidade fisiológica dos seres vivos. Está aqui, ó. Quer dizer o seguinte: eu sou vivo porque eu sou formado por células. Meu organismo é formado por células. E aí, essas células formam meus tecidos, os meus tecidos formam meus órgãos formam meus sistemas, tudo isso que compõe o que? O meu corpo como um todo, que compõe um organismo, tá? Então, assim, a invenção do microscópio e a descoberta da célula
E a evolução dos tipos de microscópio é muitíssimo importante para a ciência, porque permite com que tenhamos essa compreensão desse mundo micro, desse mundo, como nossa colega Sidione aí falou, que a gente não consegue ver a olho nu. Tudo bem? Só que a gente sabe que existe. Muitas vezes eu pergunto, onde é que tem célula na gente? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos seguir. Às vezes eu pergunto assim, galera, onde é que eu encontro célula? Na cabeça da pessoa vai ver assim, no sangue. Vocês pensam que as células estão só no sangue? Ou as células estão em tudo? Não. Eu acredito que é no corpo todo, né? Em tudo. Se eu pegar aqui a minha pele, aqui, estudando tudo que meu corpo é feito, ele é formado de célula. Tudo bem? E aí essas células vão unir, por exemplo, e formar o tecido da minha pele, que é tecido epitelial. Eu vai formar, por exemplo, o tecido muscular, vai formar meu músculo. Pois não, Jaine? Eu vou aproveitar e vou abrir um Google aqui para a gente olhar, uma célula. Igualmente assim, professor, que normalmente tem algumas pessoas, não são todas, mas normalmente algumas pessoas mais brancas, normalmente quando tem alguma célula morta, o pessoal fala que tem uma manchinha, né? Na pele, assim, Não. Ou não é? Ou não é Não, célula? não é, não é. Então, Não o que é. é, professor? Tipo assim, que normalmente aparece, né? As pessoas falam normalmente que é célula morta quando aparece assim, tipo uma bolinha, assim, no corpo, só que roxinha. Não, ali quando tem uma coisinha roxinha no corpo ali, pode ser algum vazio sanguíneo que rompeu e fica aquela manchinha de sangue, pode ser um monte de coisa. Eu teria que mais ou menos ver isso que você está falando para eu ter ideia do que é. Mas a gente não consegue ver o tempo todo, células do nosso organismo, elas estão morrendo, sendo feitas determinados tecidos. Nossa pele, por exemplo, entendeu? Olha, eu botei aqui, ó, histologia sangue, histologia muscular, só para vocês poderem ver umas imagens de célula. Pra vocês verem como é que é. Pronto, ó. Não vou aprofundar muito, não, porque não é o caso. Mas, assim, pode ser célula morta? Pode. Mas eu não estou vendo a célula, tá? Poxa, uma infecção que a gente tem às vezes, e alguma coisa, por exemplo, quando eu tenho um machucado, que aí sai pus e etc., ali tem um bocado de célula morta dentro daquela secreção que coloca. Só que a gente não vê. Olha só. Vocês estão vendo a imagem, umas imagens vermelhadas aí na tela? Sim. Sim. Olha só, galera, ó. Aqui, por exemplo, ó, aqui é como se pegasse o sangue da pessoa e fosse analisar no microscópio. Essa célula aqui, ó, é uma hemácia, é uma célula, é um glóbulo vermelho que a gente chama, que é uma célula responsável por transportar o oxigênio que a gente respira. O oxigênio que a gente respira vai tudo para dentro dessa célula aí, é transportada. Vocês já escutaram falar em uma célula chamada linfócito, que tem a ver com defesa do organismo? Ah, já. Não. Então, já um falou que já, outro que não. Olha o linfócito como é, tá vendo que ele é diferente? Ele é uma célula bem grande, tem um núcleozão bem grande aqui dentro. Aí eu tenho uma outra célula no sangue chamada de monócito, eu tenho uma outra célula no sangue chamada de basófito, por aí vai. Ou seja, o meu sangue, eu só vejo um líquido vermelho. Só que lá dentro, quando a gente vai analisar, tem um monte de células diferentes. E tem as quantidades, quando a gente faz um exame de sangue, quem aí já fez exame de sangue, aí observa, deixa eu ver se eu tenho um exame de sangue. Não tenho aqui, não. O exame de sangue, a gente pega e observa assim no exame de sangue, assim, ó, glóbulos vermelhos, de tanto a tanto. Só que aí você só tem um pouco, aí você pode estar com anemia. Plaquetas, o normal é de ter de tanto a tanto, só tem essa quantidadezinha. Já viu que no exame de sangue tem essas coisas? Sim. Quando a gente coleta o sangue, que a gente manda lá para o laboratório, eles vão olhar aquilo dali, lá nos microscópios, ou em máquinas que já são automatizadas, e eles vão fazer uma contagem da quantidade que tem de determinada quantidade de sangue. E aí vai dar aqueles resultados para nós. Porque existem valores que são normais. Então, olha aí o tanto que é interessante esse conhecimento da célula, para saber, por exemplo, que se eu fizer um exame de sangue e dar lá, por exemplo, minhas plaquetas muito baixas, ou meus leucócitos muito baixos,
pode estar associado, por exemplo, com a pessoa ter dengue, vamos supor. Pode estar associado. Isso aí porque a gente consegue identificar. Eu estou falando aqui, gente, uma coisa bem simples, mas o uso da microscopia e o conhecimento da célula, a gente consegue ver coisas muito mais rebuscadas. Olha só que interessante aqui. Pode falar alguém. Professor, a célula morta, ela pode ser vista? Não. O quê? A microscópio? Aham, pelo microscópio, ela morta pode ser vista? Uma célula do nosso organismo, assim que você fala? Sim. Pode, na realidade, eu não teria como ver como é que seria a atividade dela. Eu, por exemplo, aqui, olha bem, por exemplo, aqui, ó, olha para essa imagem aqui. Eu estou vendo uma manchona vermelha aqui, não estou? Isso aqui isso aqui é músculo, é tecido muscular. Aqui é formado por milhares de células. Uma célula morta ver é algo complicado. Eu poderia utilizar a microscopia eletrônica para ampliar isso aqui e ver coisas mais específicas dessa célula. Mas assim, eu estou vendo aqui essa, por exemplo, uma célula pode estar morta. Eu posso dizer que a gente pode conseguir ver isso muito bem, até mesmo em um microscópio óptico, que é um microscópio comum, uma célula Cidione, que é o espermatozoide. Quando o homem ejacula naquele líquido lá, no sêmen, contém milhões de espermatozoides. E uma das características do espermatozoide é dele, esse rabinho que ele tem, que chama flagelo, dele bater, dele se movimentar. Então, se eu olhar no microscópio, por exemplo, e ver um monte de espermatozoides parado, imóvel, significa que ele está morto, que ele está funcionando. Por quê? Porque ele é uma célula que a gente consegue tranquilamente ver que ele apresenta movimentos. Agora, eu olhar, por exemplo, aqui, isso aqui brancão, aqui é uma célula de gordura, ó, chamada de adipócito. Eu não tenho como dizer se essa célula está morta. Ela pode perder a atividade metabólica dela, mas se eu olhar para ela, não tem como saber se está vivo ou morto. Mas no caso do espermatozoide, tem, porque uma das características deles é a questão de locomoção. Então, algumas células a gente pode ver se elas estão vivas ou mortas, né? Sim, mas assim, eu te garanto que pode ter algumas aqui com lesões, algumas sem funcionar, que pode estar... Se eu estou entendendo sua pergunta, seria observar ela trabalhando, aí isso aqui não. Mas, a depender de como uma pessoa for olhar uma lâmina de histologia, algum tecido, fazer alguma análise, pode verificar com determinadas características, alguns padrões, que aquelas células não têm mais nenhum funcionamento metabólico. Isso pode ser. Agora, olhando nessa imagem, por exemplo, óbvio que isso aqui é de um tecido fixado no laboratório, nada disso aqui está vivo, obviamente. Mas assim, a gente bate um olho e fala, essa aqui está morta, essa aqui está viva, só olhando no microscópio, não é tão simples assim, entende? Algumas que têm características mais clássicas, mais claras, a gente consegue ver tranquilamente isso. Como o espermatozoide, né? Espermatozoide, por exemplo. Se eu observar uma ameba, que é um protozoário, se eu observar, por exemplo, um outro protozoário chamado de paramécio, porque eles são células que seriam mais tranquilos. Por exemplo, eu poderia, numa sala de aula, por exemplo, com o microscópio da escola, mostrar uma água onde contém protozoários, a gente conseguiria identificar. Entende? Claro que quando uma célula específica, uma célula sanguínea, ou alguma outra célula não tiver uma atividade metabólica, e aí vamos traduzir isso para estar falando de célula morta, ela vai ter algumas características que uma pessoa que tem todo o estudo específico, o treinamento para aquilo, conseguiria identificar algumas características, sim. O que pode ser visto também? Por exemplo, uma célula invadida por vírus. Esse vírus se multiplicou lá dentro e estourou aquela célula. Você pode ver fragmentos celulares devido à ação do vírus, e aí você fala, essa célula aqui morreu. Por quê? Porque houve uma lise. Você rompeu uma camadinha que ela tem aqui por fora, uma membrana, que a gente vai falar melhor, chamar de membrana plasmática. Aí dá para a gente poder perceber. Mas olhando uma imagem dessa aqui especificamente, né? Eu sei que aqui não é um tecido vivo, porque é uma lâmina que foi fixado o tecido laboratório para poder ser estudado. Sacou? Tudo Entendi, bem, gente? Professor. Beleza. Eu gosto de pergunta. Muito bem. Aí, galera, nesse capítulo, fala da evolução dos microscópios, fala um monte de coisa que eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha depois, aqui fala dos tipos de célula que a gente vai falar na aula que vem, célula procarionte, célula eucarionte. Eu vou dar uma aula sobre células para vocês poderem entender de que é formado. Eu vou ver se eu procuro algumas imagens bem bacanas
para eu poder mostrar e compartilhar aqui para vocês. Tudo bem? Mas não deixe de fazer aquilo que eu pedi, de dar aquela lida previamente no capítulo. Ok. Ok? Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer agora aqui? A gente tem que fazer aquele questionário que eu falei para vocês que a gente tem que fazer, que são pouquinhas questões, tá? Eu vou abrir aqui o questionário para vocês. Só um minuto. Tem alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma coisa? Por favor, façam. EJA 7. Muito bem. Esse aqui é o nosso questionário. Eu vou compartilhar aqui no chat, certo? Lembra que Professor, qual C pode ter só uma célula? bactérias, alguns protozoários, Ah, tá? Deixa eu apagar isso aqui, que esse aqui foi Esse último aqui, viu, gente? De 9 e 1, porque esse aqui anterior foi da outra turma que eu estava dando aula, tá bom? tá bom. Esse último aqui, ó, termina com final 15. Clica aí para mim e vê se abre direitinho, por favor. É um de diagnóstico, se não for me engano? Isso, está escrito atividade EJA 7, atividade diagnóstica. Isso, eu entrei. Um desenho meio rosa com as gotas d'água, assim, tá vendo? É isso mesmo? Abriu, belezinha? Ele abriu, funcionou. Pronto, tá funcionando. Então, pronto, ó. Eu vou interromper a gravação da aula para a galera que está assistindo no YouTube, tudo bem? Mas nós vamos ficar aqui online mais alguns minutos enquanto vocês resolvem esse questionário. E o pessoal que está vendo a aula pelo YouTube, na descrição da aula, tá? Vai estar o link para a pessoa poder clicar. Eu não sei se tem colegas aí das turmas de vocês que não têm condição, de maneira alguma, de entrar na internet, tá? Aí, se fosse, a gente ia ter que fazer isso de uma maneira escrita. Aí eu queria, Jaine, que você copiasse esse link que você abriu aí agora, copiar aqui do texto. Você consegue copiar aí ou quer que eu te mande no WhatsApp? Porque se você conseguir copiar, eu vou pedir para que você jogue nos grupos de WhatsApp aí de vocês, para o pessoal poder responder. Eu vou agora, nesse momento, interromper a gravação. Só um instante. Eu consigo copiar o link.